Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos trabalhar com ouvintes de mouse. Nós vamos conseguir atender a eventos de mouse em componentes que usualmente não respondem a ações do mouse. Por exemplo, um JPanel. A partir de agora, nós seremos capazes de interagir com um JPanel ou qualquer outro componente a partir de eventos de mouse. Nós vamos fazer isso com uma alteração no nosso programa com interface gráfica, aquele que desenha as linhas aleatórias. Nós vamos criar atratores. É o nome que eu dei para pontos onde as linhas começam a ser desenhadas. Então, a ideia é que você faça um clique de mouse naquele fundo e, a partir desse clique, você estabeleça um ponto em que as linhas são atraídas. Elas começam a ser desenhadas daquele ponto em diante. Nós poderemos colocar vários pontos, inclusive. É importante, então, que você perceba como é que se faz o atendimento a eventos de mouse. Eu sou o professor André de Ângelos, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Você está no Café Forte Academic Channel. Vem conosco. Hoje, nós mudamos o nosso programa de interface gráfica para que acomode bem o trabalho de ouvinte de mouse. Veja aí nos slides como é que a coisa fica. No primeiro, você tem um exemplo do programa acabado, já funcionando e com 4 pontos de atratores. É exatamente isso que nós vamos fazer ao longo desse vídeo. Modificar o programa anterior para que as linhas que antes eram completamente aleatórias agora tenham pontos de origem. Siga os slides. Na classe constantes globais, altere a versão para 1.0.4. Nós vamos criar uma classe ouvinte de mouse. Nós vamos alterar a classe janela principal e a classe painel de fundo. Na classe janela principal, nós vamos incluir um novo atributo, private ouvinte de mouse, ouvinte de mouse. Nós vamos acrescentar no método inicializa adiciona componentes 2 linhas novas. Nós não vamos remover nada desse método. Adicionamos as 2 últimas linhas mostradas no slide. Vamos a elas. Ouvinte de mouse recebe new ouvinte de mouse e este construtor já recebe uma referência ao painel de fundo. Ou seja, o objeto vai ser criado tendo consigo uma referência para poder interagir com o painel. Mas nós temos também que avisar que aquele painel, quando tiver a ocorrência de um evento de mouse, deve se reportar a alguém. A quem? Ao ouvinte de mouse. Isto, então, está na última das linhas. Painel de fundo, add mouse listener, ouvinte de mouse. Com isso, nós fazemos as 2 coisas. Criamos o ouvinte com uma referência ao painel de fundo e avisamos o painel de fundo que, a partir de agora, eventos de mouse que aconteçam nele serão direcionados ao objeto ouvinte de mouse. Criamos agora a classe ouvinte de mouse. Você vê que ela é uma classe que implementa mouse listener, ou seja, ela atende a interface mouse listener. Isto quer dizer que ela é obrigada a implementar uma série aí de 5 métodos. Nós colocamos o construtor, porque é conveniente para nós, e os 5 métodos que são obrigatórios. Mas esses métodos que eu preciso criar, na verdade, não me interessam todos eles. Eu vou criar e escrever um método. Os demais vou deixar em branco. Você não precisa digitar isso. O seu IDE pode fazer a criação de todos os métodos e você preenche, então, só aquele que interessa. Vamos à classe. Nós temos, no começo, os imports necessários. Nós temos a declaração da classe. Class ouvinte de mouse implements mouse listener, ou seja, ela implementa a interface, ela não se deriva de mouse listener. Mouse listener não é uma classe, é uma interface que vai ser implementada aqui. Ela tem um atributo
do tipo painel de fundo, que chama-se referência, e aqui no construtor é que nós fazemos a ligação. O construtor de ouvinte de mouse recebe um painel fundo como argumento e guarda essa informação no atributo referência. E você vê então o método mouseClicked, que é aquele que nos interessa. Quando um mouse for clicado sobre o JPanel, que é o painel de fundo, este método vai ser invocado. Outras coisas poderiam acontecer. Por exemplo, o mouse entrar sobre o painel de fundo, o mouse sair do painel de fundo, o botão do mouse ser pressionado, o botão do mouse ser liberado. Para cada ação dessa, você tem um método, você vê ali na coluna da direita, você tem um método que atende à ação. O que nos interessa neste momento é responder a uma única ação, que é o mouse clicked. Quando você vai lá, executa um clique completo em cima. Clique completo é pressionar e soltar o botão. É isso que nós vamos ter como evento de interesse. Então, nós sobrescrevemos o método mouseClicked para que ele faça o que nós queremos. E nós queremos que a cada clique de mouse seja ajustado um novo atrator na posição em que o mouse foi clicado. Então você vê aí, referência, set new attractor, mouse event, get point, ou seja, aonde estava o mouse. Get point diz as coordenadas de mouse onde o evento aconteceu. E eu peço em seguida um repaint, avisando então ao Java que aquele painel de fundo já deve ser redesenhado. Assim que conveniente para o Java, esse painel vai ser desenhado. E nos demais métodos, não coloco nada, deixo o corpo em branco. Eles são obrigatórios, por isso que estão aí, para atender a interface mouse listener, mas não me interessa que façam nada. Então eu deixo pronto. E eu não digitei isso. O meu IDE, no caso Eclipse, já fez isso para mim, quando eu disse que a classe iria implementar mouse listener. Ele me avisou que faltavam alguns métodos, pedi que ele implementasse, e ele já fez isso para mim. Então, aparentemente você vai ter muito trabalho, mas isso não é verdade. Usando um IDE, ele resolve para você tudo isso. E o que você precisaria escrever mesmo é o construtor e as únicas duas linhas de mouse click. A classe painel fundo foi alterada. E aqui nos slides eu coloco a classe inteira, para que você perceba quais são as alterações e possa implementá-la tranquilamente. Você tem ali os imports, painel fundo extends JPanel, ou seja, deriva-se de JPanel, e nós temos como atributos novos aqueles necessários justamente para o controle desses atratores. Nós temos aí os atributos mínima linhas, max linhas, max atratores e um array de objetos point, que são as coordenadas dos atratores. Eu coloquei essas variáveis min e max linhas para poder deixar melhor a estética do programa. Na versão anterior, a gente fazia 200 linhas ou até 200 linhas e ficava por isso. Agora a gente tem um controle um pouquinho mais fino, fica melhor esteticamente. Você vê ali no construtor de painel de fundo que eu atribuí alguns valores. Você pode mudar esses valores à vontade, porque eu atribuí até ficar bom, até esteticamente ficar bom, nas condições de tela, nas condições que eu tenho aqui. Se você tem uma tela diferente, você tem um monitor com proporções diferentes, esses números talvez não sejam os melhores, você pode alterá-los. Então nós teremos um mínimo de 12 linhas, um máximo de 48 linhas. E nós teremos exatamente 4 atratores. Você pode alterar esse número à sua vontade, desde que não seja menor do que 1. Então, aqui colocamos 4 atratores. Criamos o vetor de pontos relativo a esses atratores. As linhas que eu não destaquei já estavam no método, você não precisa se preocupar com elas. Alteramos bastante o método paint, que é aquele que diz como se desenhar.
Você vê aí então que nós alteramos o nome, ali havia limite, agora está limite em português. A variável limite recebe o número de linhas, que é maior do que o mínimo, porque eu somo mini linhas mais alguma coisa. Esse alguma coisa é um número que vai de 0 até a diferença entre máximo e mínimo linhas. Ou seja, eu tenho um número que vai de min linha até max linha, aleatoriamente escolhido. Cada vez que eu passar por aí, esse número dentro dessa faixa vai ser alterado. E você vê em seguida um for, uma estrutura dupla aninhada de for, para que a gente faça o desenho dessas linhas. No for mais externo, um for contado, quantas linhas vai de 0 até o limite. E no for interno, um for each, é um outro jeito de fazer laços for dentro do Java. Você tem o for com uma sintaxe que é um pouco diferente. Atrator corrente é um objeto do tipo point que pega valores no array atratores. Ele vai passar do primeiro ao último sequencialmente. É uma notação mais compacta, interessante e que tem apenas a desvantagem de não ser uma notação contada. No primeiro caso, no for das linhas, era interessante fazer a contagem de linhas, até porque eu tenho uma variável inteira contadora. Eu não tenho um array para percorrer. No segundo caso, é muito mais interessante já saber que eu percorro o array completamente. E você vê que ficou muito mais simples essa sintaxe. Não é necessário determinar o tamanho do array, fazer o incremento. Não, simplesmente atrator corrente vai passar por todos os valores de atratores, que é um array de points. Para cada valor desse, eu desenho com drawline do atrator corrente posição XY, ou seja, de onde eu cliquei o mouse, até uma outra posição XY aleatória. Então, esse é o jeito de funcionar. Eu marco a posição onde houve o clique de mouse, uso esta posição como origem da linha e uma posição aleatória para a destinação da linha. Em seguida, nós vemos os métodos setCoreFrente e setCoreFundo, continuam aí inalterados, e o novo método setNewAttractor. Este é o método que nós chamamos lá no ouvinte de mouse, quando houver um clique de mouse. O painel de fundo, ao receber um clique de mouse, chamou do ouvinte de mouse aquele mouse clicked. Mouse clicked, a partir da referência de um painel de fundo, chamou deste painel de fundo o método setNewAttractor e passou, você lembra, as coordenadas onde houve o clique. E o que é que nós vamos fazer? Basicamente, circular o array. Este array tinha 4 posições. Então, eu vou fazer o seguinte. O que estava em segundo vai para primeiro, o que estava em terceiro vai para segundo, o que estava em quarto vai para terceiro, e o novo ponto vai ser adicionado na última posição aí do vetor. Independente do tamanho do vetor, é esse o efeito. Eu elimino a primeira posição, trago todos os elementos uma posição acima no vetor e na posição final eu coloco o novo elemento. Então eu faço esse array ficar um array circular. E você vê aí que o código é bastante simples. Índice começa em 0 e vai até atratores length menos 1, porque eu não vou fazer a operação de tentar transferir alguém além do vetor. Atratores de índice recebe atratores de índice mais 1, ou seja, fazemos cada posição subir. E depois que esse laço estiver terminado, atratores length menos 1, que é a última posição válida do vetor, eu coloco o novo atrator, ou seja, as novas coordenadas de onde partem as linhas. E no último slide, você vê então diversas ocorrências aí das telas com diferentes cores de fundo, com diferentes números e pontos de atrator. E você vai perceber que a tela cujo fundo é cinza
não tem nenhuma linha desenhada. Porque agora, neste novo método Paint, ele vai só responder quando eu tiver algum atrator no mínimo. Então, quando o seu programa começa, nada acontece no fundo. Você precisa dar um clique no fundo para criar o primeiro atrator. Aí sim começam os desenhos. Se você quiser, enquanto isso, trocar as cores de fundo, fique à vontade. Cada vez que você fizer um novo clique, você estabelece um novo atrator. Quando você chegar no máximo de atratores possíveis, eles começam a rodar. Ou seja, clicou novamente, o mais antigo dos atratores some e entra no lugar dele o novo. No vídeo de hoje, nós vimos como trabalhar com eventos de mouse em componentes que normalmente não recebem esses eventos. Você percebeu como atender a um clique de mouse completo, mas descobriu que há outros eventos possíveis para isso. É interessante você saber que este esquema é usado em muitas outras coisas. Você tem uma interface ouvinte de alguma coisa, de mouse, de janela, etc. Você implementa aqueles métodos que interessam para você, que atendam aos eventos que você tem interesse, faz as associações dos ouvintes com os respectivos componentes, objetos e tudo mais para estruturar o seu programa e segue em frente. Quando o evento acontecer, o ouvinte vai ser chamado, vai disparar um método e aí a ação de fato acontece. Você está no Café Forte Academic Channel, programação orientada a objeto, bem explicada. Eu sou o professor André de Angelis e espero você no próximo vídeo.